Olá, pessoal, essa é a nossa aula de coerência e coesão, tá? Então, aqui nós vamos dar continuidade para poder esclarecer essas questões em relação ao texto, né? Sabemos que a coerência e a coesão, ela é importantíssima para o seu texto, né? Para a sua produção textual. E é importante que o seu texto ele tenha essa clareza de ideias. A diferença principal entre a coesão e a coerência é justamente o fato de que na coesão você tem que seguir as regras gramaticais, demonstrar as regras gramaticais que estão envolvendo seu texto, tá? Ter que ter o cuidado para não colocar uma vírgula errada, que a vírgula é importante. Então, nós temos que ter este cuidado, porque a regra principal da vírgula é que ela não separa sujeito de predicado. Então, você tem que conseguir, pelo menos, entender o que é essa estrutura dentro de uma frase, que é o sujeito e o predicado. A vírgula, ela vai separar ideias, ela vai separar um pensamento. Então, aqui na nossa aula, no nosso curso, eu vou dar dicas de como você compreender de uma forma mais simples como fazer um texto coerente e coeso, né? Na coesão, tem que ter o cuidado com as regras de gramática, com as regras de pontuação, né? Com as regras gramaticais. E isso nós vamos ver ponto a ponto. Na coerência, ele já trata mais da concordância, da articulação do texto, dele fazer sentido como um todo, de você fazer a sequência clara das suas ideias, de você argumentar de forma coerente, né? Que é isso que é argumentar de forma coerente, não é você começar falando num parágrafo, você começa falando de um determinado assunto e já pula para outro no mesmo parágrafo e mistura todas as suas ideias. Não. É escrever e organizar as suas ideias de forma pontual, ok? Então, aqui nós temos, criando coerência textual, algumas dicas, escrever de forma clara, simples, objetiva e concisa, que é justamente o fato de você não tentar enfeitar muito, né? É você falar claramente, você falar com a linguagem que você conhece, né? Só não pode ser aquela linguagem informal, né? Com exceção disso, você vai escrever de uma forma clara, com as palavras que você conhece, objetivamente, passando a sua argumentação, a sua ideia, e conciso é que não precisa falar muito. Fale de forma resumida, né? Os seus argumentos, a sua ideia, o seu entendimento a respeito da sua argumentação, né? A sua visão a respeito da sua argumentação. Fazer a estruturação da ideia principal e das ideias secundárias, que é o esquema que nós vamos aprender, a técnica que nós vamos aprender, é estruturar, né? Então, a chave para todo texto bem feito é você ir estruturar, que é o primeiro ponto, né? E aí, vamos seguir o passo a passo da nossa técnica de redação e você vai compreender e entender como escrever é tão simples e tranquilo, tá? Estruturação é a chave, né? Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico, né? Esse pensamento lógico, ele tem que ter na coerência. É a base de uma coerência textual, é ter raciocínio e pensamento lógico, ou seja, você não misturar as ideias, você seguir uma linha de pensamento, iniciá-la num parágrafo e terminá-la naquele parágrafo. E no outro parágrafo você inicia um outro pensamento, uma outra linha de ideias, tá? Cruzamento de ideias e harmonia entre fatos, né? Que é justamente você fazer a ligação do tema com os seus argumentos. Isso aí tudo você vai conseguir visualizar por meio da estruturação do seu texto que nós vamos aprender a fazer. Expor informações suficientes sobre o assunto. Então, essas informações, que são das suas argumentações, você tem que demonstrar por meio de uma situação assim que você vai lá, mostra o seu argumento e você faz a referência ao tema, né? Porque dentro dessa estrutura que nós vamos ver, todos os
argumentos, eles vêm fazendo referência ao tema. Então, nunca vocês vão parar de falar do tema, né? Num texto dissertativo, você vai estruturar o seu texto, você vai fazer uma argumentação e você vai voltar para o seu tema, né? Porque o tema, ele é o ponto principal, então você sempre tem que falar sobre o tema. Propagar a informação importante com ênfase nas partes mais importantes, né? É justamente a questão de você passar as informações pertinentes, né, dos argumentos que você escolheu para fazer referência ao tema que foi proposto, tá? Expor informações suficientes sobre o assunto, né? Essas informações, gente, vale lembrar que sempre que você for argumentar no seu texto dissertativo, você tem que colocar informações que são de conhecimento público, jornal, que estão amplamente divulgadas nas mídias e nas redes sociais. Justamente mostrar que domina o assunto apresentado, porque esse assunto apresentado, que é o tema, que são os argumentos que você escolheu falar sobre esse tema, você tem que ter um posicionamento sobre os seus argumentos, que é para você poder ter palavras e argumentos, e ideias e expressões suficientes para colocar no seu texto. Então, você tem que escolher argumentos sobre aquele tema que você tenha um conhecimento prévio e um conhecimento da causa, né, da situação em si, para você poder fazer uma argumentação coerente, né, que tenha informações suficientes para o texto. O que deve ser evitado na coerência textual? O uso desnecessário de palavras, né? Como eu falei, seja objetivo, coloque as palavras que você conhece, não precisa enfeitar, né? Como dizem, basta você colocar lá expressões que você conhece, palavras que você conhece e que são familiares a você, né? Que você não vai correr o risco de errar uma letra daquela palavra que todo mundo fica em dúvida em algum momento da vida em escrever uma determinada palavra, né? E aí na prova a gente não tem lá o Google, o dicionário. Então, coloque palavras que você vai ter esse conhecimento, que você vai poder ter uma certa familiaridade com aquela palavra e não vai deixar não vai permitir que ela seja escrita errada, porque você tem a familiaridade suficiente com aquela palavra. Então, esse uso desnecessário de palavras em excesso, né, eles às vezes acabam atrapalhando o texto porque fica uma leitura muito pesada, né? Justamente a repetição de termos, né? Essa repetição, gente, vocês têm que evitar a todo custo. Por quê? Porque fica um texto redundante, fica um texto maçante, cansativo. Então, evite a repetição de termos, a mesma palavra. Você vai ter que fazer referência ao tema, mas você pode substituir por palavras de sentido equivalentes, né? De mesmo sentido, mas que seja uma palavra diferente. Porque quando você for ler novamente na sua revisão, você vai perceber lá no ato da sua leitura que você repetiu essa palavra aqui, aí você automaticamente vai perceber que fica uma leitura cansativa. Então, você vai lá automaticamente substituir por outra palavra de sentido e significado parecidos ou iguais. Ideias redundantes, né? Também entra aí na questão da repetição de termos. Quando você fala uma coisa, argumenta, e aí mais na frase seguinte você fala a mesma coisa, mas em outras palavras. Quando você relê o seu texto, você percebe isso, pode cortar. Contradições. Não se contradiga na sua argumentação. Se você está afirmando uma coisa, mais embaixo você não pode afirmar outra sobre a mesma questão, né? A contradição, ela vem na argumentação em termos de causa e efeito, né? Isso a gente vai ver mais nas próximas aulas, né? Quando eu for mostrar as técnicas, né? Aí a técnica em si, né? Que todas as aulas que eu estou ministrando aqui, elas são fundamentais para a sua produção. São dicas importantes, mas na técnica, que é a estruturação do seu texto, você vai entender e compreender tudo isso mais fácil. Então, na contradição, é você falar sobre uma determinada situação e mais na frente você contradizer aquilo que você mesmo falou e argumentou. Então,
a gente vai ter eu vou colocar para vocês uma possibilidade de argumentação que é a causa e efeito. Isso aí eu vou explicar mais para frente. Existência de fatos isolados. Não coloquem uma situação, um fato, ou uma situação que aconteceu, uma notícia, que não tenha nada a ver com o tema, né? Tudo tem que ter a ver com o tema no seu texto, não esqueça disso. Frases muito longas também ficam muito cansativas. Frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismos. Evitem tudo isso porque deixa o texto... Estrangeirismo, nós não temos o hábito de escrever, mas de falar. Então, quando você escreve, você pode escrever de uma forma que não seja o que está lá de acordo com o que está sendo exigido, de acordo com as regras, né, gente? Lembrem, regras. Então, evitem, que é justamente tudo isso está dentro da linguagem informal, que são palavras, e dentro daquele pontinho ali, que nós vimos há pouco, de palavras que nós não temos domínio sobre a escrita dela. E aí, o ideal é você evitar e usar uma outra que você conheça e saiba como se escreve totalmente, tá? Tenha toda aquela certeza de como você escreve aquela palavra. Uso de outros recursos que deixem o discurso pobre. Então, evitar repetição, redundância, falar de coisas que vocês não conhecem, né? Tentar colocar um assunto muito... como é que eu posso falar? Um assunto muito crítico, né? Um assunto assim... Não tentem colocar assuntos que... Não falem no seu texto de assuntos que há muita contradição de pontos de vista na sociedade, né? Tem muita coisa de argumentação, de notícias, que a sociedade em si, há uma grande vertente de pessoas que concordam, outras não concordam, então vocês têm que ter o cuidado para usar os argumentos também. Porque essas situações que geram grande polêmica, né? Polêmica social, elas são muito sensíveis. Mas você pode falar assim, mas você tem que ter cuidado, né? Quando você for argumentar no seu texto, tá? Veja um exemplo de um texto incoerente. O quarto zagueiro Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols de Guarani de Campinas alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Então, aqui vocês observam que faltou fazer referências, né? Faltou ligar ideias, separar aqui uma vírgula, ó, um verbo foi separado por uma vírgula, isso aqui é sujeito predicado. Então, tem que ter o cuidado para não ficar assim maçante. Aí ficou um texto que as ideias ficaram muito soltas, né? E você tem que ter esse cuidado de não deixar as ideias muito soltas. Você tem que fazer a ligação do pensamento, dos acontecimentos, tem que ir em sequência, né? Ou se você não fizer em sequência, ter o cuidado de separar por vírgula adequadamente. Criando coesão textual. A coesão, gente, ela está realmente ligada, diretamente ligada às regras gramaticais. É preciso que exista uma coesão harmoniosa entre as várias partes do texto, né? É feita por meio de estratégias, havendo elementos, palavras e expressões que contribuam para a coesão, né? Então, aqui também vamos ter dicas de como levar essa coesão adiante. Coesão referencial são usados pronomes e expressões adverbiais para evitar repetição de termos já citados ao longo do texto. Você viu a minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje, né? Então, aqui você observa que essa coesão referencial, que é justamente usado pronomes e expressões adverbiais para evitar repetição de termos já citados, né? Por exemplo, pronome ele, né? Então, aqui, você viu a minha prima aí? Ela disse que vinha hoje. Ela evitou dele repetir toda a prima, né? A expressão minha prima. Ela, minha prima, disse que vinha hoje. Então, usem ela e ele, e eles e elas à vontade.
para evitar repetições, né? Essa bolsa é minha. Onde está a sua? Sua, né? Sua é minha, essa bolsa é minha. Aqui são pronomes, né? Essa, sua. Já arrumei todas as malas, menos aquela, né? Pronomes são fundamentais para vocês evitarem essas repetições no texto, gente. Não esqueçam, pronomes é vida no texto dissertativo. Coesão sequencial são os atos conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos e fazem ligações entre as orações, criando uma sequência e relação com aquilo que já foi falado, como, por exemplo, né? Por conseguinte, embora logo, com o fim de, caso, entre outros. Nossa, eu amo essas conjunções aqui, né? Algumas são locuções conjuntivas, outras são locuções prepositivas, enfim. Perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Então, perante é uma palavra assim que ela é bem usada também. Isto posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Isto posto, uso muito, né? Então, procurem assimilar, né? Essas expressões, essas conjunções, locuções conjuntivas, locuções prepositivas, elas são ótimas para você ligar as ideias, né? No caso, ligar as frases e ligar os parágrafos. Iniciar um parágrafo, então, conclusivo lá, eu vou e coloco assim, portanto, né? Por conseguinte, embora já dá uma ideia de embora isso fosse desse jeito, mas é daquele outro jeito, né? Então, são palavras-chave, as conjunções, preposições, que é para termos essa facilidade de ligar as frases e iniciar um parágrafo, principalmente, né? Advérbios, então, eu adoro para iniciar o texto em si, né? Atualmente, constantemente, e entre outros que vamos ver mais para frente. Coesão lexical. São empregados recursos coesivos que permitem a manutenção do assunto sem repetir palavras. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Os investigadores aguardavam as conclusões. Então, prestem atenção aqui. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. Então, aqui você observa que não houve essa repetição de palavras aqui, né? Se usou outras palavras para dar a entender a referência da primeira frase. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Aí aqui, porém, contudo, os investigadores restantes aguardavam as conclusões, né? Então, assim, não há a repetição de ideia e ficou um texto, um texto, né, uma argumentação aqui coerente, coesa, com a ligação certa, né, a pontuação certa, que é isso que nós temos que ter cuidado. A savana estava repleta de leões e leoas, esses maravilhosos mamíferos selvagens. Então, esses maravilhosos mamíferos selvagens faz referência à mesma frase também, né? Mas escrita de uma outra forma. Ainda estou cozinhando feijão. Quando acabar de fazê-lo, podemos almoçar. Então, aqui, vejam, ainda estou cozinhando feijão. Quando eu acabar de fazer, podemos almoçar, né? Então, houve a organização das ideias, a sequência lógica dessas ideias, está cozinhando, quando acabar de fazer, é que vamos almoçar, né? Então, tem que ter esse cuidado de fazer a sequência lógica das ideias dentro de um parágrafo. Tem que fazer, pode fazer uma repetição sem ser redundante, né? Como essa aqui, a savana estava repleta de leões e leoas. Esses maravilhosos mamíferos selvagens. Isso aqui pode ser usado no mesmo sentido, né? De leões e leoas. São mamíferos, são maravilhosos mamíferos selvagens. É uma referência aos leões e leoas, sem repetir as expressões, né? As palavras em si. Então, vocês podem se utilizar de diversas
estratégias para evitar repetições. Basta você seguir as dicas, né, que nós vamos ver aqui no curso. Conheça os recursos coesivos lexicais. Sinonímia, uso de sinônimos, como convencer e persuadir, tá? Então, sinônimos, que é o que eu já venho falando desde o início da aula, é palavras de mesmo sentido. Eu adoro usar palavras sinônimas dentro de um texto, porque ele não fica repetitivo, eu falo da mesma coisa várias vezes, com palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado, tá? Hiponímia e hiperonímia. Utilização de substantivos específicos e genéricos, como cachorro e mamífero, né? Que são parecidas, né? Lembrem-se, hiponímia e hiperonímia são palavras parecidas que que podem fazer referência à mesma coisa, como aqui no exemplo acima do leões e leoas, mamíferos selvagens, né? Então, mamíferos é uma expressão que pode substituir leões e leoas porque eles são mamíferos, né? Repetição, empregar termos repetidos com a finalidade de realçar ou reforçar uma ideia, como enormes vontades, enormes esforços, enormes desilusões, né? Então, aqui vocês podem observar que você pode usar a mesma palavra para fazer referência à mesma coisa, com palavras diferentes, mas que se aproximem do significado, né? Enormes vontades, enormes esforços, enormes desilusões, né? Aqui elas não necessariamente são iguais, mas elas são parecidas, elas podem dar a entender a mesma ideia que você quer repassar lá no seu texto, né? Então, se você não achar uma palavra sinônimo, substitua por uma expressão parecida, uma expressão que possa equivaler ao que você quer escrever, ao que você quer passar, ao sentido que você quer dar ali. Nominalização, usar substantivos, verbos, adjetivos relacionados como felicidade, feliz, felicitar. Aqui, essa nominalização que ele diz é quando você muda a palavra, né? Às vezes é só o final da palavra, né? Para ela, e ela vai acabar mudando, deixando de ser um verbo e passando a ser um substantivo. Por exemplo, aqui, felicidade, né? A felicidade, um substantivo. Eu estou feliz, né? Feliz aqui já é o que está caracterizando, né? Já é um adjetivo. Felicitar virou verbo, né? Então, dependendo da forma como você coloca, ela vai mudar de classe gramatical. Substitutivos universais. Usar termos que substituem outros, como pronomes, numerais e mesmo alguns verbos, como o verbo fazer, né? Então, aqui nós podemos usar também, como eu falei para vocês, os pronomes. Adoro pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sempre serve para substituir. Numerais, muitas pessoas, muitas coisas aconteceram, né? Milhões de pessoas, né, para dar uma ênfase lá. Verbos também, como fazer, eles podem substituir uma expressão que você quer passar, algo que você quer passar, porque eles dão um sentido universal para a sua argumentação, para a sua fala, para a sua informação, né? São palavras que são importantes para não ter essa repetição, né? Para você conseguir fazer uma coesão e uma coerência bem tranquila no seu texto. Coesão por elipse. Elipse, omissão. Omissão de elementos já mencionados no texto. Minha irmã está no mercado, foi comprar arroz e feijão. Minha irmã está no mercado, ela foi comprar arroz e feijão. Então, aqui ele nem quis colocar o ela, né? Que é o pronome. Já foi direto para omissão, porque subentende-se que está lá. Juliana e Renata são as melhores amigas, querem viajar juntas. Elas querem viajar juntas, né? Omissão do termo da palavra. Coesão por substituição. São usadas palavras que retomam outras já faladas, existindo, entretanto, uma nova definição desse termo, sem que exista correspondência total ao primeiro termo. Meu pai pediu bolo de limão. Eu
pedi um de morango. Então, aqui a pessoa não repetiu, eu pedi um bolo de morango, né? Omitiu a expressão bolo, tá? Não precisa repetir, se dá para quando você for ler, você subentende que está lá. Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também um terno novo. Mas se tivesse colocado tudo isso, teria ficado redundante, né, gente? Outros elementos que contribuem para a coesão textual. O uso correto de ordenação das palavras no período. Esse uso correto, gente, de ordenação, é você fazer uma frase, um parágrafo, que você siga uma sequência lógica de pensamento, de informações, né? E isso eu tenho que falar desde o início da aula. Não fujam da ideia. Quando nós formos estruturar o texto, vocês vão estruturar os argumentos, vocês vão escolher e vocês não vão poder fugir daquele argumento, naquele parágrafo. E isso aí já vai ajudar você a não cair nessas armadilhas de coesão e coerência, tá ok? Uso correto de desinências nominais, marcas de gênero e número. Ter muito cuidado ao fazer referência a masculino e feminino, número, singular e plural, né? Porque às vezes nós iniciamos uma frase no singular e depois ela já está no plural, e aí o masculino e o feminino também acontece, às vezes você iniciou escrevendo no feminino porque você fez uma referência a uma palavra feminina e depois você já continua a sua frase no masculino porque na sua cabeça você está fazendo referência ao masculino. Então, por isso que a releitura do seu texto ela é importantíssima para você perceber esses pequenos detalhes. O uso correto de desinências verbais, número, pessoa, modo e tempo. O tempo verbal ele é importante, né? O número, né, quando você for flexionar o verbo na sua frase, eu sou, tu és, ele és, ou eu fui, ou eu irei, né? Tem verbos que eles mudam totalmente no presente, passado e futuro. Então, temos que ter esse cuidado. Queremos falar no presente, ou queremos falar no passado, ou queremos falar no futuro? Queremos falar no singular ou no plural, né? E temos que ter todo esse cuidado no uso dos verbos, né? Por isso que é muito importante a releitura, porque na releitura nós conseguimos verificar o que está fugindo da ideia que queremos colocar no papel, né? Então, a releitura é muito importante por isso. O uso correto de preposição e da conjunção. Como eu falei, nós vamos ver conjunções. Vai ter uma aula específica só para conjunções, preposição, que é justamente as expressões fundamentais que você não pode deixar de visualizar antes de fazer sua prova, fazer o seu texto, porque você vai conseguir iniciar uma frase, iniciar um parágrafo, ligar uma frase a outra por meio dessas preposições e conjunções. Dicas fundamentais. Veja o exemplo de um texto sem coesão. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Saiba o que eu sinto não mudará. É uma música, né, gente? Então, aqui você vê que tá faltando, assim, ela cortou um monte de coisa porque é uma música. Primeiro por isso. Não é um texto dissertativo. Então, faltaram muitas palavras, ficou uma coisa por dizer e outra não teve a ligação de ideias, de pensamentos, de uma informação clara e precisa. Porque justamente, como sabemos, é uma música, ela está passando aqui um sentimento confuso, né? Então, no texto dissertativo tem que ter a ideia clara, objetiva, a sequência de informações corretas, né? Uma sequência clara, informações claras, com palavras que façam referência ao que você quer dizer de forma que a pessoa que for ler o seu texto, ela consiga compreender o que você quer dizer na sua argumentação. Isso que é o ponto principal. Quando você escreve o seu texto, você tem que pensar na outra pessoa que vai ler o seu texto, ok? Para ter coesão e coerência, o trecho poderia ser escrito da seguinte forma: se é só isso, então não tem mais jeito, por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer, isso são só palavras. Mas saiba que é o que eu sinto por você. Saiba que o que eu sinto por você não mudará, né? Então, aí você já percebe que mudou tudo, né?
Aqui na música que nós conhecemos, ela já está só expressando os sentimentos confusos, ideias soltas, né? E aqui não, aqui já ficou uma ideia clara, concisa, coerente, e passou uma informação, e a pessoa que conseguiu, que está lendo nós, conseguimos entender claramente. Resumo de coesão e coerência. Observe as principais informações sobre coesão e coerência. Coesão e coerência são elementos importantes na redação. Já falei isso desde o início da aula, gente. É super importante você ter, você fazer a releitura para que você perceba se o seu texto está coerente e coeso dentro da língua portuguesa, porque a pessoa que vai ler o seu texto, ela tem que entender que está coerente e coeso. Há diferença entre coesão e coerência. A diferença, sim, como eu falei no início da aula, a coesão ela vai estar voltada para as regras de gramática, né? Que é justamente você não misturar, você não se perder nas regras de gramática, né? Não fazer o uso de tempos verbais que não sejam aqui. Se você quer falar seu texto no presente, ele tem que estar todo no presente. Se você quer falar o seu texto no passado, ele tem que estar todo no passado. Então, se você quer fazer uma referência ao passado, você tem que ter o cuidado com o verbo. Tem que fazer o uso certo das conjunções, das preposições. Isso aí também vamos ter só uma aula para isso, né? Então, a coesão, ela está ligada com as regras de gramática, né? E as principais regras nós veremos, tá? Que é justamente saber onde usar as expressões adequadas como conjunção, né? E principalmente saber usar o verbo, né? Dentro da frase, porque o verbo é o principal. Eu vou até fazer uma aula extra sobre o verbo, que é o principal bicho de sete cabeças no texto. E para a pessoa aprender mesmo, né? E compreender o uso do verbo na vida. A gente estuda o verbo na escola, né? Mas até você compreender qual é a importância de você saber usar o verbo na vida, é muito tempo, gente, muito tempo mesmo. E aí eu vou fazer uma aula bônus só sobre verbo, tá? Que é justamente para as pessoas, para todos os meus alunos entenderem que o verbo, ele tem uma importância na sua escrita dentro do seu texto. O uso correto da coesão e coerência facilita o entendimento do texto. Já falei para vocês que vocês têm que escrever pensando no que a outra pessoa que vai ler, no que a pessoa que está lendo seu texto está compreendendo. Você tem que se colocar no lugar da pessoa que vai ler o seu texto. Justamente, a falta de coesão e coerência deixa o texto confuso, né? Então, a dica mãe é essa que eu acabei de falar. A pessoa, você tem que imaginar como a pessoa uma terceira pessoa, que vai ler o seu texto, o que ela vai estar achando ali daquela sua escrita, né? Aí você se coloca no lugar daquela pessoa e vê o que você consegue melhorar, aonde você consegue arrumar as palavras, a pontuação, e aí você vai reajustando o seu texto a cada releitura. Uma redação com coesão e coerência chama a atenção do leitor, justamente porque você colocou ali, você não ficou repetindo muito a mesma informação várias vezes, você foi claro, objetivo, conciso e pronto, né? A questão de linhas, você não vai se preocupar com isso, gente. A estrutura que eu vou dar para vocês, ela vai ser perfeita dentro daquele seu texto de 30 linhas do Enem ou do concurso público, né? Ele é uma estrutura que cabe dentro dessa formatação aí de 30 linhas ou 50, você vai conseguir fazer um texto dentro dessa estrutura, porque você vai saber estruturar o seu texto adequadamente. Os elementos básicos de coesão e coerência, há elementos básicos de coesão e coerência para facilitar na escrita, como eu falei para vocês, conectores, conjunções, preposições, advérbios, que nós vamos ver, que servem para você, são palavras-chave para você iniciar uma frase, iniciar um parágrafo, iniciar seu texto, fazer uma ligação entre uma frase e outra. E isso facilita muito, porque quando você assimila essas palavrinhas, você vai usar elas assim automaticamente no seu texto, né? Eu tenho palavras que são minhas amiguinhas de vida para as minhas produções, para as minhas escritas.
A ausência de coesão e coerência é um dos principais problemas de redação do Enem, concurso público, qualquer prova que você vai fazer, se não tiver coesão e coerência, certamente vai ser o primeiro ponto que eles vão tirar pontuação, e é uma grande pontuação aí, né, gente? Tenham atenção para isso. Pérolas sobre coesão e coerência. Veja algumas frases sem coesão e coerência escritas por alunos em vestibulares. A fé é uma graça através da qual podemos ver e que não vemos. Entenderam? Na verdade, aqui não precisava nem ter esse final, né? A fé é uma graça através da qual podemos ver. Pronto. E não sentimos, e não, né? Então, há várias formas aqui de ajeitar essa frase. O objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. Oi? Fábricas desconhecidas? Sociedade anônima? Quem é sociedade anônima? Ficou super estranho, né? Que sociedade anônima, fábricas desconhecidas? Como assim? Não entendi nada. Vocês entenderam? O ateísmo é uma religião anônima. Bom, primeiro eu nem sabia que existia religião anônima, né? Ele tinha que ter esclarecido o que é religião anônima, né? O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. Primeiro que superabundância e necessidades e o meio repetitivo, né? Superabundância. O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. Como assim? O terceiro mundo tem necessidades? Quem é o terceiro mundo? Onde está o terceiro mundo, gente? Eu não sei quem é. A diferença entre o realismo e o romantismo e realismo, é que os românticos escrevem romances e os realistas nos mostram como está a situação do país. Bom, fez sentido, mas ficou redundante. Mas fez sentido, porque assim, no romantismo, realmente os românticos escrevem romances, mas ficou redundante. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões, né? O Chile é um país muito alto e magro, não entendi por quê, eu acho que por causa do mapa, né? Mas quem nunca viu o mapa do Chile, né? E aí, como é que fica? Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Bom, se elas nasciam mortas, como elas eram sacrificadas? Vocês entenderam? Então, gente, é, assim, a vida do professor, ela tem os seus momentos bons quando a gente lê uma redação, né? Quando eu leio minhas próprias redações, eu fico rindo, né? A primeira leitura da redação, eu me divirto muito com as minhas próprias redações, gente, porque é assim, é um processo. Você vai, a partir do uso da técnica, você vai começar a ler, entender e compreender, você vai reler o seu texto e ver lá como é que ele está, né? Se imaginando no lugar de uma outra pessoa, e aí você vai reescrevê-lo de uma forma mais clara, objetiva, tranquila, e assim, até eu faço umas 4 escritas novamente, ou às vezes quando eu quero ser muito perfeccionista, eu faço bem mais, né? Reescrever, né? E assim, é um processo. Não fiquem desesperados, porque é um processo de aprender e de prática, principalmente, porque nós só conseguimos compreender e entender alguma coisa quando praticamos. É a prática que nos leva a entender, tá? Por isso, o curso ele tem a mentoria. Porque é só na prática que você vai observar onde você pode melhorar, ou quais são as questões que você tem que ter mais atenção, né? E nisso tudo, o curso serve para mostrar não só o conteúdo, mas também com a mentoria ajudar vocês a passar por todas as etapas. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula e eu aguardo vocês.